Bom dia. Bom dia, bom dia. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Você tenha um bom início de semana na presença do nosso Deus. Nossa vida depende totalmente do nosso Criador. Não podemos nos esquecer disso. E nesta manhã, mais uma vez, estamos aqui para juntos refletirmos um pouco na palavra do Senhor. E hoje falando aqui, dando continuidade ao nosso estudo em Êxodo, capítulo 7, onde nós vamos mencionar aí as primeiras pragas do Egito e entender, pelo Espírito, a aplicação que isso tem para as nossas vidas. Então, se você se interessa por esse assunto, se você ama a palavra de Deus, esteja conosco nesses momentos aqui de reflexão, que possamos entender, em primeira mão, pessoal, que a jornada do povo de Israel saindo do Egito representa para nós hoje na vida cristã o processo de santificação, ou seja, a nossa saída do mundo, do sistema mundano, desse espírito que opera nos filhos da desobediência. Amém, Júlio César, seja bem-vindo. E caminhando em direção à terra prometida, que representa a vida de Cristo, a vida com Deus. E aí, nesse trajeto, a gente tem, alguns eventos importantes que vão acontecendo ali na história do Êxodo, e todas elas têm um significado espiritual para nós. Como já mencionamos desde o capítulo 1, algumas coisas, hoje nós vamos estar aqui a partir do capítulo 7, começando a apresentar aí as primeiras pragas do Egito e trazendo para a nossa realidade espiritual hoje à luz do Novo Testamento. Amém, pessoal? E gostaria desde já nesta manhã orar, rejeitando aí todo espírito de confusão, todo espírito maligno, ordenando que caia por terra na sua vida, no seu coração, toda potestade, todo dardo inflamado do maligno, trazendo cativo aí todo entendimento à obediência de Cristo, consagrando ao Senhor nossos olhos, mente, boca, para que a verdade de Deus prevaleça em nossos corações nesta manhã e possamos juntamente, com aqueles que amam o Senhor, formar aqui e crescer, um grupo de pessoas que amam o Senhor, um grupo de pessoas que tem um objetivo aí de abençoar, as nossas igrejas e não criticá-las e não destruí-las. O objetivo de entrar lá na sua igreja, na sua denominação, com uma visão mais panorâmica, para que você não se perca nos meandros da religião, nos problemas que são seculares e que, infelizmente, a igreja, por ter a porta aberta, a gente sabe que entra todo tipo de gente. Não que sejamos superiores a ninguém, mas temos alcançado do Senhor uma visão que nos permite entrar, sair e achar pastagens, como temos ensinado aqui. Entrar, sair e achar pastagens, que o Senhor usa essa expressão lá em João capítulo 10, significa o quê? É você ir até a igreja, até ali a parte visível da religião, mas você saber separar o que é do espírito e o que é da carne. Você saber separar o que é a verdadeira igreja do que é a religião, que eu também costumo fazer uma analogia aqui com o tanque de Betesda. Então muitas pessoas estão ali no tanque de Betesda, como aquele coxo, esperando o anjo tocar água. Pessoas que ainda vão à igreja apenas para receber bênçãos, receber
profecias, receber uma palavra de incentivo, mas que ainda não entenderam o propósito, ainda não assumiram um compromisso mais sério com Jesus, né? Então, essas pessoas que ainda estão em busca de bênçãos, essas pessoas ainda estão na religião. Essa é a verdadeira religião, na qual as pessoas se prendem, né? E há muitos homens e mulheres que pensam que a religião é o fato de frequentar uma igreja, né, um local de reuniões. Essas pessoas costumam pensar que isso é religião. Nani Souza, obrigado, querido, pela saudação. Então essas pessoas costumam pensar que isso é religião, pessoal, e por causa dessa heresia, muitas pessoas têm saído, né? Muitas pessoas têm abandonado a igreja, a comunhão dos santos, porque elas chegaram na cabeça delas a brilhante conclusão que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E aí elas usam isso como desculpa para abandonar a congregação, né? Deixar de ter comunhão, de ir até a igreja já com uma visão mais madura, no sentido de ir lá para abençoar, para ter comunhão e não para simplesmente buscar para si mesmo, né? A igreja é um lugar onde nós temos que renunciar a nós mesmos. É um lugar onde a gente tem que praticar aquilo que o Senhor Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Oi, Nani, obrigado, querido, pelos presentinhos aí, muito obrigado, viu? Nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. Então, na igreja local, nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas a igreja local, à luz do Novo Testamento, é apenas um lugar de reunião. E como eu sempre ensino aqui, se a igreja não tiver um lugar, né, físico, se ela não tiver uma representatividade política no país, o comunismo vem e engole todo mundo, né? O grande dragão vermelho, ele já está com seus tentáculos abertos, né, preparados para devorar todos os países. E antes disso ele faz esse trabalho de infiltração através da teologia da prosperidade, né? Essa teologia da prosperidade é um instrumento de Satanás, né, para implodir a igreja por dentro, para fazer as pessoas buscarem bênçãos materiais, esquecer o Senhor, ou colocar o Senhor como se fosse um empregado, né, um gênio da lâmpada, onde a gente ali esfrega aquela lâmpada e pede ao gênio alguma coisa, quando na verdade o Senhor é soberano e ele faz tudo conforme o conselho da sua própria vontade. O Senhor não está sujeito às vontades humanas e ele nem é obrigado a responder nenhuma de nossas orações, a não ser aquelas que ele promete na sua palavra. As orações que nós fazemos de acordo com a sua vontade, de acordo com a constituição do reino de Deus, essas orações Deus ouve. Ô Nani, obrigado, querido, pelo carinho. Obrigado aos irmãos que estão chegando. Obrigado pelas curtidas, tá, pessoal? Os irmãos que se inscreveram aí, sejam bem-vindos. Deus abençoe. E aí, pessoal, as pessoas perderam essa noção, né, do sagrado. O ser humano tem sido atacado e a igreja tem sido atacada por dentro através dessas heresias. Uma delas é essa ideia agora do desigrejamento, as pessoas abandonando o templo, como aconteceu na Europa. A Europa hoje é dominada pelos muçulmanos, tá? Porque os cristãos começaram a negligenciar a comunhão na igreja, começaram a se tornar soberbos, enfatuados, escravos da vida material, né? Da prosperidade material. Então, antes dessa queda, o que veio? Veio a teologia da prosperidade, veio essa ideia de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que no sentido da palavra é até verdade, mas não para você usar como desculpa para sair, né, da comunhão e deixar os irmãos para lá. Então a pessoa que sai dizendo, né, como a gente vê muito, inclusive aqui nas redes sociais, as pessoas que saem das igrejas
e ficam aqui falando mal dos pastores, dizendo que todos os pastores são ladrões, dizendo que a igreja virou, né, uma religião. Então essas pessoas, elas foram, na verdade, vomitadas pela boca do Senhor Jesus. Ô Sebastiano, o seu comentário ficou um pouco confuso, eu não entendi muito bem. É porque eles ficam controlando a gente, não deixam a gente vestir as causas, sortes. Se você puder digitar de novo aí, não ficou muito claro para mim. Parece que houve um erro aí no corretor aí, ó. Mas, então, pessoal, eles implantaram, né, essas ideias distorcidas e essas pessoas saem falando mal. Ora, se eles chegaram à conclusão que todos os pastores são ladrões, se eles chegaram à conclusão que todos os cristãos nas igrejas são religiosos, então, já que eles têm essa maturidade tão grande, né, essa revelação tão mirabolante, era a hora deles voltarem lá e ajudarem os irmãos que estão pequenos, que estão crescendo, e não fazer como o mercenário. A Bíblia diz que o mercenário, quando ele vê o lobo, ele deixa as ovelhas e foge, né? Então, além disso, como eu disse, a igreja, por mais problemas que haja, né, porque onde tem uma luz, sempre vai ter as moscas voando em volta da luz, e o fato de ter essa confusão toda na igreja mostra o quanto ela é luz neste mundo de trevas. É ali que você vai ver os mosquitos, né, voando em volta da lâmpada. É ali que você vai ver pessoas mortas, né, lutando para serem ressuscitadas. É ali que você vai ver também pessoas hereges, né, revelando os seus corações. A palavra de Deus, ela mesma julga, né? Está escrito, Jesus disse, se alguém não crê em mim, eu mesmo não vou julgá-lo, porque a própria palavra há de julgá-lo no último dia. Então muitas pessoas vão de encontro a essa rocha e se arrebentam contra elas. Outras pessoas, a rocha cairá sobre elas e elas serão reduzidas a pó. Mas também há aqueles que estão firmados sobre a rocha, e esses, né, foi o Senhor que os firmou, porque eles creram e descansaram na justiça de Cristo. E assim, nessa manhã, amados, o nosso trabalho aqui, mais uma vez, né, pela misericórdia de Deus, é fazer com que você firme seus pés na rocha e não em qualquer outra promessa mirabolante dessa maldita teologia da prosperidade. Então, se você ama a palavra do Senhor, nós temos aqui nesse momento a oportunidade de começar a nossa semana refletindo nas verdades, né, eternas que o Senhor deixou para nós e que são poderosas para salvar as nossas almas. Ah, sim, entendi, Sebastiana. Entendi. Então, mas isso aí você sabe que é coisa da religião, né? Isso aí realmente é coisa de religioso. Mas se isso te incomoda tanto, Sebastiana, aí você tem que sair de lá e procurar uma outra igreja mais aberta nesse sentido, né? Porque se você ficar lá desobedecendo, não é bom nem para você nem para eles. E, infelizmente, né, Jesus teve uma hora que ele falou com os judeus assim, ó, falou com o povo, né? Deixai-os porque eles são guias cegos. Então, quando você sabe que o guia é cego, você tem que deixar, você tem que sair e arrumar uma outra igreja séria. Ore a Deus, peça uma orientação, entendeu? E vá também com a disposição de servir, não apenas de buscar, né? Que às vezes a gente vai na igreja com aquela ideia de receber a bênção, né? E isso aí é coisa da teologia da prosperidade. Nós temos que ir, pessoal, para trabalhar a nossa alma. Pois é, então. Se isso está te incomodando é porque você está no lugar errado, entendeu?
mas ora a Deus, pede uma direção, né? Graças a Deus que a gente está junto e aqui você tem um estudo da palavra para te ajudar aí, para você tomar suas decisões, né? Eu creio que Deus vai te abençoar aí conforme a sinceridade do seu coração. Porque embora, pessoal, nós não somos salvos pela sinceridade do nosso coração, mas a sinceridade do nosso coração é que vai determinar a forma como nós nos relacionamos com a palavra de Deus, né, com a verdade. Então, o Senhor trabalha dessa forma. Oi, Carlos Henrique. Bom dia, amado. Seja bem-vindo. Shalom. Então, olha só, pessoal, uma coisa que eu queria comentar aqui antes de entrar propriamente no estudo de hoje é o seguinte, né? Como é que a gente faz para diferenciar, basicamente, na prática, o que é espiritual do que é carnal, que é da alma, né? Porque a alma somos nós somos a união do espírito com o corpo. O espírito vem de Deus, o corpo vem do pó da terra, mas a alma somos nós. É onde está, né, as nossas emoções, desejos, vontade, pensamentos. Então, a alma, quando ela é colocada à frente do espírito, ela se torna pecaminosa, separada de Deus. É como se o homem conquistasse um território para ele ali no seu egoísmo, né? E ele ali fosse o rei do pedaço. Então, se você governa a sua alma, você ainda está fora do processo de santificação. Você está bem, ou nunca entrou, ou está bem no começo. Mas à medida que você coloca a sua mente no Espírito Santo, né, à medida que você se submete, renuncia a si mesmo, né, você não reivindica mais direitos pessoais, então você, pelo Espírito, você mortifica os feitos do corpo e aí você cresce, né, no processo de santificação. Então, tudo que é espiritual, pessoal, o aspecto espiritual sempre nos leva à dependência de Deus. Então, pense aí na sua vida, tudo que te leva a depender de Deus, tudo que você faz né, que tem que ser feito na dependência de Deus é espiritual. Agora, tudo o que evita, né, tudo que foge de Deus em você, tudo que faz você se afastar de Deus ou não querer orar, não querer conhecer a verdade, é da carne. Sim, Sebastião, eu só não posso te dar o meu amém, assim, nesse sentido, por causa da placa da igreja, porque cada igreja... Oi, Yolanda, bom dia. Cada igreja, ô Sebastiana, depende do pastor local, né? Hoje em dia você não pode mais, aliás, nunca pôde, né? Você não pode definir uma igreja pela placa, se ela é boa ou ruim, porque toda igreja tem pastores e pastores, entendeu? Mas, de qualquer forma, experimenta, vai lá, entendeu? Vai lá, fica de olho, enquanto isso a gente vai aqui, meditando na palavra de Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que vocês que seguem conosco mais de perto, você vai ter mais critério para você discernir, porque a palavra profética que Deus me deu é no sentido de corrigir o curso geral que a igreja toma. Não que eu seja, né, mais inteligente, melhor do que ninguém, mas tem muitas pessoas falando, né, aqui na internet, inclusive, tem muitas pessoas que Deus levanta, mas como eu também fui vítima de muito erro na igreja, né, de muita aberração, e isso prejudicou, atrasou minha vida muito tempo, então o Senhor finalmente tem me restaurado e me levado a mostrar algumas direções que às vezes a igreja toma e ela dá como se fosse uma coisa normal, quando na verdade não é uma distorção da verdade. E uma delas é a teologia da prosperidade, que é a mais abrangente, né? E dentro dessa teologia da prosperidade ocorre todo tipo de aberrações. Um outro elemento, né, é a questão de colocar pessoas muito cedo nos ministérios. Esse é um problema
vamos dizer assim, orgânico mesmo na igreja, é um problema que está na raiz. As pessoas hoje consagram, né, de qualquer maneira, consagram a pessoa, principalmente na área de música, porque quando se trata de, vamos dizer assim, da carreira eclesiástica, né, que eu já acho um absurdo, mas quando se trata daquela coisa que a gente tem uma ideia, né, como se fosse uma carreira, o cara entra, ele começa, vamos dizer, geralmente, né, tem essa tradição. Ele começa ficando ali na porta da igreja para receber os irmãos, às vezes faz algum serviço para a igreja, daí a pouco ele vira diácono, daqui a pouco vira presbítero, evangelista, mas tudo dentro de um processo como se fosse uma carreira, como se ele estivesse subindo na carreira. Aí até chegar a pastor. Quando ele chega a pastor, aí, né, atingiu o objetivo e muitos deles se acomodam, começam a se tornar preguiçosos para orar, para ler a palavra, para buscar a face, buscar uma palavra viva de Deus para o povo. Muitos deles se tornam preguiçosos, acomodados. E aí o que acontece? Todo esse processo, eles não levam em conta que tem outros meios que o diabo usa para se infiltrar na igreja. E um deles também é o chamado ministério de música. Os chamados ministérios, né? Entre eles o de música. E a música é um negócio que muito perigoso, porque ela ensoberbece as pessoas muito fácil. Amém, Analice? Seja bem-vindo, querido. Bom dia. Graça e paz para você também, uma semana abençoada aí. Então, pessoal, o Ministério de Música vamos dizer assim, ele não faz parte dessa hierarquia de poder, pelo menos aos olhos da maioria das igrejas. Eu sei porque eu sou músico, né, e convivi na música desde muito cedo na igreja. E praticamente qualquer pessoa que chega na igreja que toque bem ou razoavelmente, eles já colocam para tocar. Aí a pessoa passa a fazer parte, né, do que eles chamam ministério de louvor, ministério de música. Alguns ainda chamam ministério de adoração, né, como se adoração fosse cantar, né? Quer dizer, a pessoa que adora, ela pode cantar, sim, ela canta, né, ela adora com cântico. Mas nem todo cantor, todo músico é um adorador. Porque adoração não tem nada a ver com tocar violão, tocar piano, tocar bateria. Né? A adoração é uma coisa muito mais profunda, que passa pela obediência, passa pelo processo de santificação. Né? Então, assim, esses erros a gente vai falar sempre aqui, combatendo essas coisas. E também combatendo esse lixo, né, dos séculos aí, esse lixo mental que foi jogado na nossa cabeça ao longo das gerações, nas áreas principais aí da filosofia, o ateísmo, né? A mídia hoje, a partir aí de um século para cá, né, nós temos começou a surgir a televisão, depois a internet. Então hoje a gente é bombardeado de lixo o dia inteiro, né? A gente é alvejado a todo instante. As pessoas hoje passam, sei lá, 80% do dia com o celular na mão. Mesmo quando não está fazendo nada com o celular, está carregando o celular para lá e para cá, está no bolso, está na bolsa, né? Sempre dá aquela olhadinha. E aí, às vezes uma mensagem aparentemente inofensiva, né? Um vídeo que você vê, aquilo traz uma ideia destrutiva para a sua vida. E se você não souber filtrar a luz da palavra de Deus, você acaba engolindo aquele lixo todo, né? Porque nós sabemos pela Bíblia que aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi colocada lá no Éden, representa justamente o quê? Essa independência da mente. A mente, quando ela se rebela contra Deus, né, ela sufoca o espírito. E aí ela se torna curiosa, ela se torna sedenta de conhecimentos, mas conhecimentos desse mundo, e não o conhecimento de Deus. Então guarde isso no seu coração nessa manhã. Tudo que é espiritual te leva a depender de Deus.
Então, por exemplo, a leitura da palavra, a oração, né? A prática da comunhão na igreja. Para você se relacionar bem na igreja, você depende do Senhor, né? Você depende de uma ação do Senhor na sua vida para você não ser vítima lá das maldades que acontecem, para você não ser engolido, né, por falsos mestres, falsos pastores e tudo mais. E tudo que é da carne te leva a uma independência, né? E uma delas é a busca pelo conhecimento, aquela mente curiosa, né? Não que o conhecimento em si seja o problema, mas o problema é como você adquire esse conhecimento. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o problema não é o conhecimento em si, mas a maneira como ele é adquirido. Então, se esse conhecimento não te leva mais para perto de Deus, ele pode ser perigoso. É lógico que eu não estou falando, pessoal, do conhecimento profissional. Por exemplo, você tem uma profissão, você tem que ter conhecimento na sua área. Não estou falando desse conhecimento básico do dia a dia. Estou falando quando se trata de questões mentais, né? Ideias, ideologias. Essas ideologias de lixo que a gente tem hoje aí, né? Pró-aborto, pró-liberação de droga, liberação de homossexualismo, essas coisas aí que são, né, o perigo, porque são filosofias, são ideias, são territórios que Satanás tenta conquistar na sua mente através do ego, tá? Eu expliquei aqui ontem, né, sobre a questão de possessão, falei um pouco, né? Uma hora ainda vou fazer uma live específica sobre isso. Mas a pessoa, quando chega a ser possuída, por exemplo, ao ponto de alterar, né, a sua personalidade, alterar a sua voz, é porque essa pessoa Satanás já conquistou territórios na alma, na mente dessa pessoa. Mas isso não acontece da noite para o dia. Então a gente tem que ter cuidado, porque dependendo daquilo que a gente se envolve, a gente corre o risco de chegar a ter até uma possessão. Oi, missionária. Edneia Diniz, bom dia. Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Então, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aqui, então, pessoal, já entrando, né, rapidamente aqui no capítulo 7 de Êxodo, nós vamos falar hoje das primeiras pragas. Oi, Shirley. Bom dia. Mas antes de entrar nas pragas, no começo do capítulo, o Senhor ainda faz aqui uma revisão, vamos dizer assim, com Moisés, né? Um alinhamento aqui do propósito pelo qual eles estavam saindo do Egito. Não era simplesmente livrar eles da escravidão, mas era muito mais. Então o Senhor faz esse alinhamento, né? Ele disse a Moisés: vê que hoje te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. O Faraó, que representa Satanás, né? Nós vimos no começo, lá quando a gente entrou nessa série de estudos, que Moisés ele ficou com muito medo, né, de obedecer o chamado de Deus, porque ele já era idoso, e a missão realmente não era fácil, né, pessoal? Era uma missão quase impossível, aliás, uma missão impossível do ponto de vista do homem. Por isso que o Senhor fez questão, né, de fazer promessas, de falar que ia com ele, que ia adiante, né, do povo e tudo. Mesmo assim, Moisés teve medo até o ponto que o Senhor enviou Arão. Isso, pessoal, no caso de Moisés, embora tenha sido um medo, mas figuradamente se aplica para nós o seguinte: é como se Moisés aqui fosse o próprio Jesus, né, fazendo analogia, fazendo adaptação para o Novo Testamento. É como se Jesus fosse o próprio Moisés e o Arão, né? Arão fosse o profeta, ou seja, aquele que leva a mensagem. Então, se o profeta não está preparado, vai ter problema. Por quê? Porque ele que leva a mensagem. O Senhor Jesus, ele não sobe hoje no púlpito de uma igreja para pregar. Né? Já que ele ressuscitou, tem um corpo físico na glória,
seria muito bom para nós, né, se ele de vez em quando descesse fisicamente do céu, pensando assim, só para a gente ter uma noção do que eu quero dizer, né? E ele chegasse, ó irmão, eu vim visitar a sua igreja, hoje eu vou pregar na sua igreja. Você imagina o próprio Jesus pregando na igreja. Mas esse não é o método de Deus. Por quê? Porque ele quer a nossa participação, ele quer nos honrar, ele quer nos envolver nesse ministério e através de nós, através do nosso testemunho, a mudança do nosso ser, do nosso caráter, a gente então ganhar outros. Porque o objetivo de Deus é reconciliar a humanidade, reconciliar homens e mulheres que vão viver em amor, né, em adoração verdadeiras a Ele. Por isso que Jesus disse, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiver de amor uns aos outros. Então é por isso que Jesus não desce do céu para pregar o evangelho. E como foi o homem que pecou, então cabe ao homem agora, né, trazer esse ministério da reconciliação. Ou seja, aquele que se volta para Deus, ele começa a chamar os seus amigos. Gente, olha, eu encontrei o Senhor. O Senhor não está com raiva de vocês, o Senhor não está irado contra vocês. O Senhor mandou de dizer que Ele ama vocês, que Ele quer trazer vocês de volta. Então cabe a nós esse ministério da reconciliação, como disse Paulo. Então Moisés representa o próprio Jesus, né, que é aquele que traz a palavra, ele é a palavra, e Arão representa o profeta. No caso aqui de Arão, a gente vê que ele não estava muito preparado, tanto que depois ele faz aquele bezerro de ouro, ele cria uma confusão danada, né? E, quer dizer, mas isso não muda o fato de que o ministério profético é nosso, hoje na terra. O Senhor respeita tanto o ser humano, né, na sua liberdade de escolha, ele respeita tanto que ele não vai forçar ninguém a nada. E ele deixou na nossa mão, né, se a gente não agir com a boca de Deus na terra, se a palavra não vier de nós, se ela não for pregada, se ela não sair da boca do próprio ser humano, então Deus não vai falar na terra. É lógico que o Senhor é que capacita, Ele é que, né, fortalece, porque também não adianta pregar da boca para fora. Para a palavra gerar vida, aquele que prega também tem que ter vida, né? Porque quando eu prego para vocês aqui, eu passo a experiência que eu adquiri com o Senhor. Somente palavras não muda ninguém. Se fosse assim, os ateus seriam crentes, porque eles lêem a Bíblia mais do que os crentes. Né? Então não é só a palavra assim como um conhecimento mental. Você pode ler a palavra do ponto de vista da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o que eles fazem. Então guarde isso no seu coração. Se fosse, né, se só a leitura da Bíblia isolado fosse transformar a pessoa, então os ateus seriam mais crentes do que nós. Porque eles leem mais Bíblia do que os crentes. É uma vergonha, mas é um fato. Guarde isso no seu coração. Os ateus leem mais Bíblia do que o crente. Por que eles não creem? Porque eles vão pela árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Eles vão na Bíblia para julgar a Bíblia, para questionar, para fazer uma análise racional, né? Puramente racional. Então eles tropeçam na pedra de tropeço. Mas você que crê, se você crê, você tem que se sentir privilegiado, privilegiada, que você foi tocado pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor senão pelo Espírito. Agora, você pode também ser um crente medíocre o resto da vida, ficar rastejando pela vida fora, por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Nós temos o exemplo que eu sempre cito aqui de Sansão. Sansão era um homem de Deus, chamado por Deus. Quando a gente fala homem de Deus, pessoal, muito cuidado com essa expressão, tá? Fulano é homem de Deus. Falou, ó, Sansão também foi um homem de Deus. Por quê? Porque Deus chamou. Mas Deus chama e a pessoa não obedece.
E aí, o que aconteceu com Sansão? Olha como terminou a vida dele, com os 2 olhos furados, enterrado lá no fundo de uma masmorra, empurrando pedra igual um jumento. Por quê? Cabeça dura, rebelde. Então, se você não quer ser esse rebelde igual Sansão, cabeça dura, ou profano como Esaú, né, que por um prato de lentilha vendeu o seu direito de primogenitura, é hora de você começar a levar a sério essa palavra, pessoal. É hora de começar a levar a sério essa palavra. Então, o ego, exatamente, a soberba dele, né? Levou a desobedecer a palavra do Senhor. Então ele viveu a vida toda como um galinha, né? Como um galinha, como diria hoje. Não podia ver um rabo de saia e já saía igual um cachorro louco. Então aquele homem, ele foi salvo no final, se arrependeu no último dia, mas olha a vida infernal que ele viveu. Você gostaria de ser igual Sansão? Eu não. Inclusive uma vez teve um grupo, não sei se foi da Igreja Batista da Lagoinha, que fez uma música e no mês falava assim, receba a unção de Sansão. Falei, hein, tô fora. Eu não quero a unção de Sansão, irmãos. E o povo cantava, mas que até, né? Parecia que estava nas nuvens. Receba a unção de Sansão. Aí a música falava, dentro de mim habita o poder dos poderes, nananã, soberano de todo o universo. Olha só que ponto que nós chegamos de depravação espiritual. Grande parte da igreja hoje tem vivido na prostituição espiritual, tem vivido, pessoal, como uma quenga, desculpa da palavra. Muitos crentes hoje têm vivido como uma prostituta, espiritualmente falando. Por quê? Porque vai à igreja só para buscar namorado, namorada, bênção material. Judas que levou Jesus para a cruz, exatamente, Shirley. Vai para a igreja, pessoal, para fazer grupinho de amigo, para fazer churrasquinho, festinha. O ministério de louvor só quer brilhar. Pega um músico aí da sua igreja e fala, seu irmão, hoje eu vou pedir para o irmão lavar o banheiro para nós aqui, porque a irmã da limpeza não pôde vir, faz um teste para ver. E se você fizer uma primeira vez, ele não vai gostar. Se você fizer a segunda, ele vai embora da igreja. Faça esse teste. Se você é pastor, né, na sua igreja, né, se tem algum pastor aqui, faça esse teste. Falou, irmão, eu queria pedir um favor para o irmão. O irmão tem sido um levita do Senhor, né? Está até levitando. O irmão é um levita verdadeiro, está até levitando de tanta glória. Queria pedir o irmão para lavar o banheiro da igreja para nós essa semana, que a irmã do Ministério de Limpeza não pôde vir. É verdade, missionária. E que bom que você pensa assim também, né? Porque de gente mercenária a igreja está cheia. Pessoas que já perderam o temor do Senhor, tem verdadeiros leprosos na igreja. A gente não é perfeito, pessoal, mas você não pode meter os pés pelas mãos, não. Por mais imperfeito que a gente seja, nós temos que andar na sinceridade, buscar o Senhor. Falou, Senhor, não quero viver no pecado, eu não quero trair, negar o Senhor como Judas. Eu não quero ser como Sansão, que era leviano e só pensava em sexo, né? Só pensava em guerrear, bater em todo mundo, mas não tinha o temor. Eu não quero ser como Esaú, que era um profano, vendeu o seu direito de primogenitura. Por mais novinho, fraquinho que você esteja na fé, Deus vai te tratar conforme a sinceridade do seu coração. Eu falei aqui no início da live, né? Não sei quantos já estavam aqui. A sinceridade do nosso coração não nos salva, tá, pessoal? Quem nos salva é Jesus. Sinceridade não justifica ninguém. Porém, a sinceridade vai determinar como você lida com a palavra de Deus. Por isso que ela é importante.
Você não é salvo por nada que você acha que tenha de bom. O povo não quer Jesus. Exatamente, missionário. Que bom, que bacana. Você tem uma visão bacana. É isso aí. Isso concorda com tudo que eu falo aqui. Pessoal que vai atrás das profetadas. Quando eu vi, inclusive, você me perdoe. Quando eu vi seu nome missionária pela primeira vez, falei: ah, Jesus, tem misericórdia. Será que aquelas missionárias, né? Tem igreja aí que tem umas doidas entregando profecia de tudo que é jeito, falando que é missionária, né? Eu comecei a querer, assim, não te julgar, mas fiquei com medo, né? Porque, inclusive, já entraram, né, gente aqui, missionários, já entraram pastores aqui. Alguns já brigaram comigo, né? Já me contestaram. Embora foi muito pouco e com uma certa educação, não foi nada assim violento, não. Mas eu, por exemplo, né? Exatamente. A maior profecia é a palavra. E nenhuma profecia pode passar por cima da palavra, né? Pode contradizer a palavra. Porque se fosse assim, então as bulas papais teriam valor, né? Porque o Papa cisma que é boca de Deus, mas que ele pode alterar, né, a verdade através de emendas constitucionais do reino, né? Eles acham que aquelas bulas deles lá, aquelas encíclicas, são direção de Deus para o povo, quando na verdade é uma aberração teológica, né? Essas visões que eles têm de Aparecida, de anjo, isso tudo é coisa do diabo, né? E na igreja evangélica, infelizmente, tem o povo perece por falta de conhecimento. E na igreja evangélica tem a teologia da prosperidade, tem a questão do que eu falei de colocar pessoas muito cedo no ministério, sem ter experiência, né? E aí o ministério de música, por exemplo, é um prato cheio para o diabo entrar nas igrejas. Queremos sim, só que querer, mano. Não, então, Sebastião, mas a gente, até para você escolher, querida, a igreja que você vai ficar, para você fazer uma escolha mais clara, você tem que ter um bom conhecimento da palavra de Deus. Entendeu? Eu defendo a igreja como local de reunião, né? Sempre falo aqui que as minhas lives não têm objetivo de tirar ninguém da sua igreja. Eu não estou aqui para formar um grupo aqui de desigrejados. E quando chega um desigrejado aqui, eu boto para correr mesmo, dou pedrada, entendeu? Bato pesado. Eles nem entram mais, né? Teve uma época aí que começou uns desigrejados vir aqui dar palpite aqui, mas tomou chicotada. Não tem dó nem piedade, entendeu? Porque o desigrejado é pior do que o desviado. Amém, missionário, que benção. É, todos nós, né? Todos nós levamos um tempo para amadurecer. Eu sempre falo aqui, ô missionário, inclusive da história de Moisés, que Moisés, quando ele saiu para ver o povo, a Sebastião tá rindo, quando ele saiu para ver o povo aos 40 anos, ele quis fazer a obra de Deus na força natural dele. O que ele fez? Matou um egípcio, né? Enterrou na areia, igual o gato faz, né? Com a número 2. E pensou assim: matei a charada, né? Resolvi o problema. Aquilo ali deu tanta dor de cabeça para ele que ele levou mais 40 anos para ter um chamado de Deus novamente. Pois é, então, missionário, mas olha aí, esse pensamento aí que é uma das coisas que eu combato aqui. Sabe por quê? A igreja ela tem que ter, a igreja é uma agência de Deus na terra. Você tem que congregar. Não, eu sei que nós somos a igreja, sim, eu sei, querido. A igreja não é feita, né? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas à luz do Novo Testamento não tem nada de errado com a denominação.
Graças a Deus que no Brasil nós ainda não temos uma perseguição religiosa declarada, como já está acontecendo lá na Nicarágua, como é na China, como é na Coreia do Norte, né? A gente não tem essa perseguição. Então a igreja cai quando ela começa a fechar as portas ou começa a enfraquecer. Na Europa, eu estava falando aqui, acho que você não tinha entrado ainda. Isso, Sebastião, tenta sim. Na Europa, ô missionária, a igreja evangélica praticamente morreu, não existe mais. Os muçulmanos dominaram, estão dominando tudo. Mas por quê? Porque na Europa eles começaram com esse pensamento. A mesma coisa. Ah, não, Deus não habita em templos, né? Porque o povo começou a prosperar, ficar rico. Que a Europa é um continente mais rico, assim, né? O povo mais rico, de um modo geral. Então eles começaram a se esquecer de Deus. E aí começou aquela desculpa, né? De ficar em casa, porque. Pois é, não fica isolado, não. Sabe por quê, missionário? No mínimo, você tem que pensar nos outros irmãos. Se você já é maduro, igual você falou, que você já tem uma visão, né? Você era assim, agora você amadureceu. Então, agora que está na hora de você sujar as mãos. Em que sentido? Ir lá no meio do rebanho e ajudar, entendeu? Por exemplo, eu tenho a minha igrejinha aqui, é uma igreja pequena. Ah, sim. Uma igreja simples, mas eu vou lá, eu ajudo meu pastor, eu oro por ele, entendeu? Outro dia eu perguntei na live aqui. Falei, gente, tem gente que fica falando dos problemas do pastor, né? Duas coisas importantes. Primeiro, que a maioria nunca ajudou o pastor efetivamente, nunca orou pela vida dele. Não estou falando assim, não é o seu caso, não, tá, missionário? Só para você entender. E tem uma questão que as pessoas não sabem: o peso que um pastor carrega. O pastor pesa sobre ele diariamente a preocupação, né? As pessoas às vezes não crescem na palavra, não lê a Bíblia, não ora. E o pastor, mesmo o pastor mais bem intencionado, mais dedicado, se a pessoa não quiser, a pessoa não muda, entendeu? Então, quer dizer, às vezes o cara é dedicado, ele prega a palavra, ele ora pela igreja, mas aí tem sempre aquela turma, né? Que só sabe reclamar, só sabe murmurar de tudo, que não obedece nada. Então ele fica numa situação. Aí, quer dizer, quando ele cai, né? Às vezes ele não aguenta a pressão e cai em alguma área, seja em adultério, seja na área financeira, lá ele desvia o dinheiro da igreja. Aí o povo, ó, cai em cima dele sem misericórdia. Às vezes o cara, não tô justificando, né? Se ele caiu, ele vai colher as consequências, mas eu digo assim, o povo não ajuda, entendeu? Fica só me dá, né? Porque a pessoa, quando é egoísta, é igual a sanguessuga, né? Só me dá, não quer saber de ajudar em nada. E aí não conhece a realidade do pastor. Então, antes de falar mal do pastor, antes de brigar e sair da igreja, a pessoa tem que ver ela também, o que ela está fazendo, né? Por mais errado que o pastor esteja, começa por aí, não vai justificar o nosso pecado. Eu, no início da minha fé, eu vi muita coisa errada, né? Eu vi muita coisa errada. Ô missionária, poder até poder até pode, mas eu queria fazer uma exposiçãozinha da palavra aqui primeiro. Se você pudesse esperar um pouquinho, porque aí, tipo assim, em cima da palavra, eu faço o propósito no meu coração, né? De trazer uma palavra. Eu não gosto de deixar passar, não, porque senão a coisa vai caducando, né? Se você me der mais uns 20 minutos, pode ser, mas aí você não foge, não. Me dá mais uns 20 minutinhos aí, eu vou falar aqui. Talvez nem fale o capítulo todo, mas tem umas coisas que eu já estava no meu coração, né, para falar. Eu até parei aqui porque eu falei da questão de Moisés ser um tipo de Cristo.
e nós sermos um tipo de Arão, né? Arão com um ministério ali profético, tanto que ele se tornou o pai do ministério sacerdócio ali, né? Oi, Luiz, paz do Senhor, bom dia. Altamir, Azil, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Amém, amém. Então, pessoal, o Senhor disse assim, olha, aí aqui tem uma chave espiritual para nós, olha. Tu falarás o que eu te ordenar, o Senhor disse para Moisés. Então, veja bem, Moisés, como um tipo de Cristo, ele traz, né, a verdade de Deus para nós. Tu falarás o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, ou seja, aquele que é o profeta na terra, né, aquele que vai falar a palavra, ou seja, nós que pregamos o evangelho, Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então, quer dizer, nós que pregamos, né, o Senhor Jesus não vai descer do céu para pregar o evangelho. Nós que pregamos a palavra é que vamos falar ao Faraó, ou seja, nós que vamos pregar contra o erro, contra o engano, contra mentiras do diabo, e nós que vamos reivindicar em oração a vida dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos. Né? Então aqui trata-se de um sacerdócio por isso, porque é um ministério de intercessão também. Não é só um ministério de fala. Então Arão falará a Faraó. Faraó que representa o quê? O diabo, representa toda a filosofia deste mundo. E ele falará a Faraó para quê? Para que deixe ir, né? Quer dizer, para que ele solte as almas que ele tem mantido em cativeiro. E a gente faz isso em primeiro lugar pregando a palavra e em segundo lugar orando pelas pessoas. Eu tenho aqui, né, os nomes de muitos irmãos no meu caderno de oração aqui, e tem também a lista aqui do TikTok com nomes, né, das pessoas que se inscrevem no canal. Então eu sempre oro, falo assim, Senhor, que essas pessoas possam ser arrancadas das trevas, em nome de Jesus. Que essas pessoas possam ser livres do ego, livres de toda a armadilha da mente, das emoções. Que esses irmãos aprendam a viver pela fé. Agora, não adianta você ver, eu tenho 2.000 inscritos mais ou menos aqui no canal. Eu não sei exatamente, nunca sei o número exato. Geralmente a média de pessoas aqui na live é 20 pessoas. Entendeu? Então cadê os outros 1.980? Eles escrevem aqui como se fosse um amuleto da sorte. Ah, o irmão é evangélico, vou botar meu nome lá, né? Isso vai pelo menos fazer as pessoas pensar que eu tenho interesse pelas coisas de Deus. Eu sei lá o que pensa, mas é alguma coisa assim, se inscreve, mas não adianta nada, né? Não, Chile, quando fala ali endureceu, no sentido, na verdade é que Deus não amoleceu, né? É lógico que fala, eu endurecerei, porque em última análise, tudo que acontece, se está dentro do universo que Deus criou, então tudo vem dele em última análise. Por isso que Deus fala, eu endurecerei, né? Mas não é a ideia original que passa na cabeça da gente, puxa vida, então Deus fez de maldade, né? Deus não deixou Faraó. O Faraó queria acreditar, mas Deus não deixou. Deus endureceu. Não é isso, entendeu? Seria um absurdo teológico, né? Uma incoerência a gente pensar qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, Deus não... Porque o coração de Faraó já era duro, né? Agora, à medida que você prega a palavra, o que acontece? A pessoa que tem um coração duro, ela vai ficando cada vez mais dura. A mesma coisa quando Paulo diz lá assim, visto que não receberam o amor da verdade para serem salvos, Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. É a mesma coisa, né? Não é que Deus faz a pessoa errar no sentido, mas a pregação da palavra, pois é, então, o fato de Faraó não ouvir, ele ficou mais revoltado ainda. Você vê que quando Faraó, nós já estudamos isso, né? Quando Faraó recebeu Moisés pela primeira vez, que Moisés falou assim, ó, deixa aí meu povo.
Faraó dobrou as cargas do povo. Falou, vocês estão sem serviço, cambada. Agora vocês vão trabalhar em dobro, né? Quer dizer, o coração dele endureceu por causa da própria soberba. E a luz da palavra endurece mais ainda. Deus começa a pesar a mão agora com as pragas, né? Que vai acontecer a partir desse capítulo. Entendeu? Aí, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Como é que Deus endurece o coração de Faraó? Pregando a palavra. Amém, missionário. Daqui a pouco a gente conversa sim, vai lá, corre lá. Se você puder continuar online aí, ótimo, né? Para você pegar o raciocínio da gente aqui. Então, Shirley, quando ele fala aqui, eu endurecerei o coração de Faraó, tipo assim, a palavra foi pregada ali para o Faraó, a vontade de Deus foi falada. Mas o Faraó, né, quanto mais a palavra era pregada, mais ele se revoltava contra, porque ele não queria perder o reinado dele. E o reinado de Faraó também representa o quê? O ego do homem, do ser humano, né? Quando você acha que é dono do próprio nariz, que manda, esse negócio de Deus, não, isso é coisa de gente fraca, esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, né? Então essas pessoas, quanto mais você fala, mais elas endurecem, exatamente. Por isso que ele diz, eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e maravilhas. Aí quer dizer, o Senhor se aproveita da dureza do Faraó, né? E exerce ali um juízo sobre ele, levantando os filhos de Israel. Exatamente. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Olha aí. Então o Senhor vai julgar, né, Faraó e os egípcios, porque era um povo já corrompido, né? Tá fraca na fé, Lúcia? Então você está no lugar certo, querida. Aqui nós vamos fortalecer essa fé aí, em nome de Jesus. Você ficar firme com a gente aí daqui um mês ou menos, né? Depende daí Mas vamos botar daqui uns 15 dias, você já vai notar a diferença. Te garanto. Porque na verdade a fé pode ser pequenininha, né? O que importa é onde ela é colocada, entendeu? O que tem que ser grande é o Senhor, né? A fé é pequena, mas se a gente olhar na direção certa. Então ele diz aqui, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Olha aqui, pessoal, uma outra chave aqui maravilhosa para nós, do versículo 5. Oi, Mônica, bom dia. Olha que chave maravilhosa para nós aqui no versículo 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Pessoal, olha só, quando você crê no Senhor Jesus, a Bíblia não fala que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Quando você crê no Senhor Jesus, você ali naquele momento não enxerga isso, porque você está nascendo, igual um bebê quando nasce. Né? O bebê quando nasce, ele não tem mente, ele não tem entendimento. Mas quando você nasce de novo na família de Deus, no mundo espiritual há uma revolução. E as pessoas à sua volta, elas vão começar a reagir. Por isso que a Bíblia fala que houve um rebuliço lá nos ossos secos. As pessoas à sua volta vão reagir ou contra você ou na direção da sua fé. E se eles reagirem contra você, tudo bem, faz parte do processo. Eu também não gostava de crente antes de me converter. Se falasse igreja perto de mim, eu arrepiava que nem gato na água fria. Bastava você chegar perto de mim e falar assim, igreja. Eu já queria jogar pedra. Já queria sair batendo em todo mundo. Entendeu? Xingava até a sombra.
Então, Chile, mas por quê? Porque a sua luz incomoda essas pessoas. Quando você nasce de novo, você é como se fosse uma lâmpada, né? Ali no meio de outras lâmpadas que estava apagada, mas você foi acesa, entendeu? Você foi acesa. Aí a sua luz incomoda o Lucas, que tá, né? A minha luz incomoda o Lucas. Eu tô aqui tranquilo fazendo minha live, falando da palavra de Deus, e o cara já chega assim, ó, esse herege ainda faz live. Tô brincando, tá, Lucas? Seja bem-vindo. Mas a pa... herege, né, irmão? Deixa ser comigo. É você que é o Lucas da Adventista, né? Ou eu tô enganado? Então, pessoal, quando você vem, é que está falando aqui, ó, os egípcios, né, ou seja, os mundanos, os ímpios, eles vão saber quem é o Senhor quando o Senhor tira você das trevas. E principalmente quando você começa a dar fruto de arrependimento. Você começa a ficar mais humilde, você começa a reconhecer seus erros. Você já não é mais aquela pessoa, né, que ataca os outros, você procura tirar a trave que está no seu olho primeiro, antes de tirar o cisco no olho do seu irmão. Então os egípcios vão saber que eu sou o Senhor, olha aí. Olha a chave. Então é um privilégio para nós, pessoal, seguir o Senhor. O fruto do Espírito Santo na nossa vida vai incomodar aqueles que estão nas trevas. E aqui, tudo que a gente fala, né? Quando a gente dá uma palavra mais dura aqui, quando a gente dá uma palavra. Oi, Verônica, obrigado por seguir, querido, seja bem-vindo. Quando você fala, né? O que eu ia dizer? Ah, meu Deus, fugiu. Bom, enfim, quando você segue, né, o Senhor Jesus, quando você começa a crescer, dar fruto, dar testemunho, né, dar bons frutos, e isso nem é assim pesado, né, no sentido, João diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, quando você entra da forma correta, quando você entra pela fé, e não querendo ser, né, o bambambam da igreja, o obreiro que faz e acontece. Deus não te chamou para isso. Paz do Senhor Jesus, irmã Verônica. Entendeu? Deus não chamou a gente em primeiro lugar para ter um cargo na igreja. Deus te chamou para salvação. O cargo vai ser a honra depois, né? Mesmo assim, se ele for cumprido de acordo com a vontade de Deus. A obra de Deus, pessoal, a obra de Deus verdadeira não é nada daquilo que é feito lá na igreja. A obra de Deus acontece no coração. Senhora Flávia, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado por seguir aí. A obra de Deus acontece no coração, pessoal. A obra de Jesus é salvar. Eu vim buscar e salvar. Ele falou, eu não vim transformar você em pastor, profeta. Isso aí é um ministério de honra, né? Você tem um privilégio, porque Deus não precisaria de mim para estar falando para vocês nessa manhã, podia enviar outros. O próprio Jesus, se quisesse, descia na terra, fazia uma live e voltava para o céu. Se ele quisesse fazer isso. Mas por que eu estou aqui? Porque ele tem me honrado depois de muitos anos, né? Buscando o Senhor, depois de ter apanhado, tropecei também, como todo mundo, em muitas coisas. Todos nós erramos. Mas eu não larguei o pé do anjo, né? Fiquei ali, ó, Senhor, não te largo. Mesmo com todos os meus pecados, eu não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E aí, quer dizer, cumpre-se aquela palavra, né? Quem perseverar até o fim será salvo. Oi, Tânia, paz do Senhor. Ailton, bom dia, irmão. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Então, quer dizer, aí o Senhor vai honrar com o tempo. Aqui o Senhor está falando o quê? Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel.
Então, quando você é tirado, né, do mundo, quando você é trazido para a luz, isso aí já é um testemunho. Já é um testemunho do poder de Deus. Quando você, né, começa a mudar, você começa a ter um brilho diferente no olhar. Oi, Ailton. Ué, se eu souber te responder, de preferência, se tiver dentro do nosso assunto. Obrigado, Tânia, por compartilhar, querido. Shirley. Amém, Flávia, senhora Flávia. Então, assim fez Moisés e Arão. Enquanto o Ailton escreve a pergunta dele aí, eu vou continuando. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés, então, da idade de 80 anos, e Arão 83, quando falaram a Faraó. Amém, seja bem-vindo. Olha só, aqui dois velhinhos, né? Dois anciãos. Por quê? Porque Moisés, no início, fez a obra de Deus na carne, aí Deus se afastou 40 anos para tratar com Moisés, né? Moisés não estava pronto, ele achou, na primeira vez, que com os conhecimentos de general dele, né? Os conhecimentos das artes dos egípcios, ele ia fazer uma brilhante obra para Deus. Olha aí. Lê do engano, né? O Senhor não usa nada que é da carne. O Senhor não usa carne e sangue, jamais podem agradar a Deus, jamais pode entrar no reino de Deus. Então Moisés achou, né, que com a força dele, o poder de luta, né, com certeza para ele matar o egípcio ali, ele deve ter lutado, né, de repente com espada, não sei como foi, porque o egípcio não ia se entregar, era um capataz, não ia se entregar à toa à morte. Então houve uma luta. Então Moisés era um guerreiro, né? Um homem valente, sabia lutar. Ele mata aquele egípcio e ele pensou, tá vendo aí? Agora eu, né, que sou o grande Moisés, o filho de Faraó. As duas coisas, né, Ailton? Porque hebreu é o nome antigo do povo judeu, né? Que eles vieram de Hebron. Oi, missionária, que bom. Então, assim, quando Moisés, então, já tinha com 80 anos, aí foi que Deus voltou a falar com ele. Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Olha isso aqui, pessoal, o bordão, né, o bordão que Arão lançaria diante de Faraó representa o quê? Autoridade. Sim, Flávia. Todos os dias. Você concordou, né, Ailton? É isso mesmo? Porque eles vieram de Hebron, né? Mas depois, quando se estabeleceu a Judéia, né, se tornaram judeus. Então, pessoal, o bordão aqui, ele é um símbolo de autoridade, né? O cajado, o bordão. Por que que ele virou serpente? Por que que Deus fez desse jeito, virar uma serpente na frente de Faraó? Porque Faraó era uma serpente. Faraó era uma serpente. E a serpente, né, na questão ali da autoridade de Faraó, na visão de Faraó, né, é uma espécie de dominação através do quê? Do medo, da opressão, da violência. Todo mundo tem medo de uma serpente. A serpente é um animal assustador, animal venenoso, né? Então, o que era autoridade, o que era um símbolo de autoridade, o Faraó viu como uma serpente. Ou seja, ele viu a si mesmo ali, aquele milagre, além de ser um milagre real, né? Levou o Faraó a essa percepção de que ele era uma serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou uma serpente.
Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram cada um deles o seu bordão e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Olha aí. Significa o quê? Eles fizeram uma bruxaria ali, algo semelhante ao milagre de Deus. Bom dia, Wellington. Seja bem-vindo. Mas aquelas serpentes ali não eram um milagre verdadeiro como o de Arão. O que Deus fez através de Arão. Então a serpente, né, o bordão de Moisés, engoliu ali os bordões deles. Isso significa o quê? Que a verdade da palavra, ela desmascara todo engano. Tudo aquilo que é falso é destruído perante a verdade, né? Todavia o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu como o Senhor tinha dito. O Senhor já tinha falado que ele não ia ouvir. Deus entrou com o seu poder. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele se recusa a deixar ir o povo. Olha aí, o coração de Faraó está obstinado. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que tornou em serpente e lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer. Quer dizer, ele repetiu a mesma mensagem do início, né? Deixa ir o meu povo para que me sirvam no deserto. E até agora não me tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tem na mão ferirei as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. O sangue, né, na Bíblia fala de quê? De sacrifício. Então aquele sangue ali representa o quê? O sacrifício, né? Mas que para os egípcios ali ia ser uma maldição. Porque o sangue é bom no lugar certo, mas o sangue nas águas do rio representa o quê? Podridão, representa, né, poluição. O Ailton, ele falava o grego, né? É o que até onde eu sei, ele falava o grego mesmo, porque o sistema helenístico já estava ali implantado. Os próprios romanos, a maioria deles falavam grego, né? O grego koiné, que é o grego comum, o helenismo já existia há cerca de 300 anos, entendeu? Então era uma cultura como se fosse os Estados Unidos hoje, naquela época que ele estava no seu auge, né? Um breve estudo. Eu creio que Jesus falava mais de um idioma, tá? Eu creio nisso. Mas o aramaico eu não sei que ele falava, não. Eu não sei de onde se tirou essa informação, né? Então, Eric, você fez um estudo, mas de onde você tirou esse estudo? Aí tem que ver a autoridade do estudo, né? Bom, os peixes que estão no rio morrerão. Olha aí. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Então o sangue, pessoal, no lugar certo, ele é benéfico. Nós temos o sangue dentro do nosso corpo, né? Mas o sangue do lado de fora, quando você sofre um corte, por exemplo, já não é bom. E aqui o sangue no rio, quer dizer, o rio, o lugar né, o que deve ter no rio é água. A água é a palavra como vida. Mas como o faraó não dava ouvidos à palavra de Deus, então o sangue ali representa para os judeus, né, o sacrifício de Cristo. E ao mesmo tempo, para os egípcios, uma maldição, uma punição. Certo?
Disse mais o Senhor a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se torne em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira quanto nos vasos de pedra. Então Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenara. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e dos seus oficiais. Toda a água do rio se tornou em sangue. De sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue em toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Aqui também, né, a gente tem o truque aqui dos bruxos lá, né, do Egito, dos magos, que na verdade o que eles fizeram com certeza foi lançar algum produto ali, algum reagente que fez o mesmo efeito, né? Virou-se Faraó e foi para casa, nem assim o considerou em seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois as águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Tá? Eu vou. Cadê a missionária? A missionária está aí ainda, missionária? Será que ela desanimou? Deus mostrou que o sangue dos egípcios estava ali, pois o faraó, por causa do ego, não escutou. É. Então, manda aí um pedido aí, ô missionária. Você quer subir agora? Pai do Senhor, Sandro, Senhor. Deus abençoe pela confiança, né? De abrir um espaço na janelinha. Pai do Senhor para rolagem, Pai do Senhor para todos. Ama aprender de Deus, porque a gente não sabe é nada. A gente aprende um com os outros, a gente lê a palavra, mas a explicação sua é ótima. E que bom que achei você na plataforma, né? Que bom que você está aqui para ensinar o povo o verdadeiro caminho, né? A verdadeira profecia, que é a palavra do Senhor Jesus. Muitas pessoas estão aí atrás de profecias, estão perecendo. Tem muitas pessoas aqui dentro que faz live de profecia, gente. Cada um faz o que quer da sua página, mas a maior profecia está na palavra do Senhor Jesus. Eu também faço algumas lives, tenho amigos também que faz, mas infelizmente chegam pessoas pedindo oração, chega pessoas pedindo, me dê uma palavra, preciso de uma palavra. A palavra hoje está tão liberal até. Você abre assim, se você não tem a Bíblia, você tem a Bíblia online, você pesquisa no Google, você pede uma palavra, o Google mesmo lhe mostra uma palavra. Então, as pessoas estão atrás de facilidade. Gente, a gente não pode ir atrás de facilidade. A gente tem que viver e comer a palavra do Senhor Jesus a cada dia. Sabe por quê? Porque por falta de conhecimento, muitos estão perecendo, né? Não é que você seja chato. Quando chega na minha live, diz, eu preciso de uma palavra. Eu digo, a gente já vai já ler a palavra e explanar ela, não se preocupe, não. Então, gente, a gente tem um livre-arbítrio aqui, o nosso país é livre, a gente tem o privilégio de ler a palavra a qualquer momento, de buscar a qualquer momento. A gente não é impedido. Então, as pessoas estão acostumadas à facilidade. Chega aqui e diz, Sandro, tira uma palavra para mim, preciso de uma resposta de Deus. Você precisa de uma resposta de Deus? Vá buscar, vá orar. Peça oração. Não precisa de oração. Precisa, eu também preciso. Sandro precisa. Nós juntos precisamos de oração. Gente, Sandro não faz milagre. O milagre é Jesus, o próprio Jesus.
O milagre, dono do milagre é ele, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, tudo é dele. Nós não temos nada. A gente só tem um empréstimo que ele nos concede de abrir a nossa mente, porque a gente lê a palavra e a gente vai entendendo o que o Senhor quer falar através daquela palavra comigo e com você. Mas quando você entrar numa live, não diz, ore por mim, tô no caos, tô no fundo do poço. Gente, me ajuda em oração. Eu tô precisando que vocês me ajudem em oração por algum motivo, né? A gente vai te ajudar em oração. Agora, o milagre quem faz é Jesus, né? Eu, Sandro, nem pastor, ninguém não, né? Olha, a gente tem livre-arbítrio de se ajoelhar e conversar com Jesus a qualquer momento. Eu me considero, Sandro, uma pessoa meio maluca às vezes. Eu vou pegar meu neto na escola, aí eu vou conversando com Jesus na rua e dizendo a ele tantos detalhes da minha vida, eu prefiro conversar com ele, entendeu? Quando eu sento na cama para dormir, eu digo: olha, Jesus, eu queria te agradecer tanto pelo meu almoço, pelo meu café, queria te agradecer pelos meus amigos, até pelo que ainda eu não recebi, eu já acredito que eu vou ter. O meu milagre chegará. Até pelo que eu não tenho ainda, eu já creio que ele chegará nas minhas mãos. Porque quem tem o controle é Deus. Quem tem tudo na mão dele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele permanece em Deus. Agora as pessoas estão atrás de facilidade, não querem buscar, não querem orar, não querem jejuar, não querem pagar nenhum preço, tá? Aí chega aqui e pede uma oração como se você fosse o dono do milagre. Você não é. Eu não sou. A gente é só um servo do Senhor Jesus, uma cimentinha que ele nos usa para a gente multiplicar a nossa cimentinha, sair levando a palavra, mostrando o amor. Gente, o amor é essencial, né? E a gente vai mostrando e você vai se transformando. A gente não transforma ninguém. Quem transforma é o próprio Jesus. E quando você dá um passo e deixa Jesus trabalhar e começa a ler a palavra, buscar e entender que só Jesus pode ser o teu socorro bem presente. Eu não sou nada, Sandro não é nada, a gente é apenas uma cimentinha, um vaso escolhido dentre milhares. Ele pediu para estar aqui? Não, ele nem imaginou um dia que estaria aqui. Mas Deus trouxe ele para cá para espalhar a palavra, para mostrar o verdadeiro significado da palavra. Sandra, eu já fui uma crente, uma missionária, como você falou aí. Eu até ri aqui, sabe? Porque verdadeiramente, ontem eu estava falando nesse assunto, que veio uma pessoa de João Pessoa para cá, para Campina Grande, uma amiga minha, me encontrou aqui, e ela disse que procurou uma irmã que ela ajudou muito ela no passado, dividir até a comida com ela. Aí ela procurou essa irmã, e a irmã hoje é evangélica, a irmã era das drogas, hoje é evangélica. E ela mandou um áudio para essa outra irmã, dizendo para assim: ó, fulana, você vai se surpreender quando me ver, porque aquela fulana morreu. Eu não sou mais aquela pessoa, sou outra, eu morri. E a pessoa que não é evangélica não entendeu o motivo dela dizer que morreu. Aí eu fui explicar para ela. Aí ela mandou outro áudio para ela dizendo assim: hoje eu não vou para o inferno, eu estou salva, liberta, transformada. Mas se você que ela nem sabia a atitude da outra amiga dela, que faz 20 anos que não vê, e já colocou a outra no inferno, viu? A amiga. Ela não pode ir visitar a amiga, que foi ajudou ela muito, porque ela está salva e a amiga está dentro do inferno já. A amiga não tem mais perdão, já vai direto para o inferno. Então, gente, aqui o que eu vejo, Sandro, são pessoas que hoje, né, não só aqui na plataforma, mas assim, as pessoas elas confundem muito o evangelho com doutrina. Eles confundem Demais. muito. Então, a doutrina, não sou contra a doutrina, porque a gente já entra numa congregação e procura saber a doutrina para a gente seguir e ser obediente ao nosso pastor. Não sou contra. E quem vai para lá que sai falando está errado. Porque quando ele vai, ele tem que averiguar qual é a doutrina da igreja, se os costumes, os usos e costumes, né? Se eu entro numa congregação, eu vou averiguar quais os usos e costumes de lá para me adaptar. Se não me adaptar, eu vou sair. Vou procurar um canto que eu me adequade. Não vou sair falando da congregação. Hoje, como eu disse a você, eu estou sem congregação porque Deus me abençoou no de repente, assim. Deus me deu uma casa, assim, em outra cidade e eu vim morar. Deus me tirou. A casa era minha lá em João Pessoa. Mas Deus me deu uma melhor em Campinas, assim, dentro de uma semana
fez um reboliço e eu estou em Campina Grande agora, 2 horas depois de onde eu morava, né? Aluguei a minha lá e vim morar aqui. Minha filha comprou uma casa para mim, no leilão da Caixa, eu vim embora. E eu vejo que Deus me colocou num lugar onde eu tenho paz, tranquilidade. E para mim estar aqui hoje falando com o Sandro, gente, eu passei um ano de cama em 2019 com Covid, quase morta. Fiquei com várias sequelas. Tive a ajuda de pessoas da plataforma, onde hoje uma das pessoas está me visitando, está na minha casa de visita, que me ajudou para fazer os exames, que é o Anjos Rou, que ela faz live de pregação também. Ela está aqui, já fez um mês hoje comigo. E ela estendeu a mão, onde eu já tinha desistido de tudo, ela me deu a mão e não soltou mais minha mão e me ajudou em todos os meus exames, fiz tudo. E para mim estar aqui falando, eu passei um processo e eu chorava porque eu não podia ir para a igreja. Eu não podia ouvir a palavra e não podia ir para a igreja. Eu sofri tanto, mas dentro desse processo de um ano, Sandro, eu comecei a ler a palavra na minha cama, cantar, louvar o Senhor Jesus. Eu fiz do meu quarto o meu altar para adorar Uhum. a Deus, né? Mas eu sofri muito porque eu passei 18 anos na igreja e não tinha visita, nem um telefonema como era que eu estava. Então foi muito, muito difícil para mim, mas ali era porque era um ensinamento comigo e Jesus, era um propósito meu e de Deus. Acho que você vai entender. Porque eu levava muito o que eu ouvia da igreja a palavra, mas eu não buscava como era para buscar. Eu não lia, não mastigava a palavra. Então Deus criou uma situação para mim buscar e ele me ensinar verdadeiramente como era a palavra do Senhor Jesus e como a gente tinha que levar. E num desses momentos, a primeira vez que eu abri a palavra sofrendo ali, pensando que já ia perder o sentido, tudo, eu abri em Jeremias, capítulo 18. Eu não lembro como se fosse hoje. E eu sempre fui ensinada que o capítulo de Jeremias, eu tinha que me ajoelhar na minha congregação e meu joelho era ferido, e o das irmãs, de tanto descer a casa do oleiro para buscar ao Senhor Jesus. Eu feria meu joelho, era ferido, eu tenho uma cicatriz hoje. Onde, na verdade, o Senhor me deu a primeira palavra de cama lá, e ele me mostrava que ali, naquela época, existia várias olarias, porque não existia panela nem prato. Então, quando ele disse, Jeremias, convidou Jeremias para ter uma experiência com ele, desce à casa do oleiro, gente, não era para Jeremias se ajoelhar, era para ele ir lá na olaria, ter uma experiência vendo o oleiro transformando um vaso, né? E quando o vaso ali se quebrou, se rachou, Jesus ele não colocou nenhum remendo, nem passou a mão em cima, não. E ali o oleiro, próprio oleiro, ele desfez o vaso e fez um novo vaso. Aí foi onde Jesus falou comigo ali, que estava desfazendo meu vaso, transformando em outro vaso, para me entender que eu não podia apontar as pessoas, dizer que ia para o inferno, que eu estava salvo, que eu estava liberto. Eu já fui dessa forma, né? Que a gente quer, a gente vai pela doutrina e o que a gente escuta, não o que a gente leu. É. E é um pouco complicado. Então, ali eu tive uma experiência muito grande com o Senhor, durante um ano de cama, louvando e lendo a palavra. E o próprio Jesus, ele é professor, viu? O bom é que o próprio Jesus, ele é o nosso professor. E ele me ensinou em cima da cama, ali, coisas maravilhosas que hoje eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu não posso deixar de levar a palavra para um homossexual, para uma pessoa que traficou. Para essas pessoas, é principalmente que eu não posso deixar de levar o meu amor, o meu carinho, a minha dedicação. E mostrar que Jesus é amor, que Jesus, ele sempre falava comigo na cama, Sandro, que ele sempre pregou para uma grande multidão, era muito Jesus, me mostrava muito assim. Ele sempre pregou para uma grande multidão, mas ele nunca disse, Sandro, saia daqui, porque você não pode ouvir a palavra, porque você tem esse defeito. Fulano, saia, que eu vou pregar só para esses daqui, porque você tem uma opção sexual diferente, ou que você. Não, gente. A gente está aqui para levar a palavra do Senhor Jesus, para transformar e libertar vidas do aprisionamento que eles têm. Ninguém chegou até Jesus porque ele era santo, não. A gente não foi servir ao Senhor Jesus e hoje está aqui porque a gente não tinha defeito, não. A gente foi porque a gente era doente, a gente precisava dele. A gente precisava entender
que sem ele a gente não era ninguém, não era nada. A gente era vazio. A gente não tinha vida, não. A gente apenas sobrevivia, mas aquilo dentro da nossa alma, a gente fazia as coisas e era um vazio, porque não era preenchido. E quando a gente teve um encontro com Jesus, a gente foi preenchido. Aí, porque hoje a gente foi preenchido, a gente foi liberto, a gente vai excluir pessoas que, onde a Bíblia diz que ele veio para os doentes, ele não veio para os sãos. Se eu me acho santa, então eu não preciso de Jesus, não, gente. Eu já sou sã. Para que eu quero Jesus? Ele veio para os doentes. Então, a nossa obrigação como cristão, como ser humano, é pregar o amor, pregar o que Jesus nos ensinou. Levar a palavra, libertar vidas e não forçar ninguém a nada, porque o próprio Jesus, ele, através de mim e de você, porque ele nos escolheu. Ele não vem lá do céu descer para evangelizar Sandro, não. Porque a gente tem a palavra daqui. A gente tem a palavra. A gente tem a Bíblia, a gente tem online de todas as formas. Então a gente vai ter que cumprir o nosso chamado e levar a palavra com amor, com dedicação, né? E as pessoas vão vindo pelo ouvir da palavra, eles vão sendo transformados. Igual É, eu e você. Então, não sim, é por força nem por violência, tá? Então eu já fui dessa forma, Sandro, e eu só subi para dizer a você que hoje eu tenho uma visão diferente, sou uma pessoa totalmente diferenciada assim, porque eu sirvo a Cristo, mas é um Deus que nós somos templos e morada do Espírito Santo de Deus. Congregar é bom? É, porque a gente está em união com os irmãos em oração, a gente recebe reforço. Quando as pessoas aceitam Jesus na live, eu digo, olha, procura uma congregação mais próxima, vá visitar, fique lá, porque lá você vai ter reforço espiritual, vai ter pessoas orando por você, você vai se sentir melhor, você vai se fortalecer e criar raiz, porque se não criar raiz, ele cai com qualquer palavra, com qualquer vento. Então eu subi para dizer a você que eu já fui dessa forma, mas hoje, glória a Deus, graças a Deus, eu tenho uma visão totalmente diferente e meu intuito é alcançar vidas com a palavra, o seu também é, eu tenho certeza. Assim, com um pequeno gesto de simplicidade, a gente levar a palavra e mostrar. Não sou sábia, gente, ninguém é sábio. A gente é só parte do corpo de Cristo, a gente é um membro, né? A gente é o mínimo. E o que a gente faz ainda é pouco para ele. Então, assim, aqui não tem grande, não, o grande é Jesus, né? Ele abriu a mente de Sandro, deu sabedoria para levar a palavra com dedicação, com amor, glória a Deus. Tem outras pessoas aí levando a palavra com sinceridade. Tem pessoas vendendo a palavra assim, a preço de banana, fazendo o que quer, mas essas pessoas, eu não sou juiz, Sandro não é juiz, que eles vão prestar conta no grande dia. Então a gente não tem que se preocupar, porque a própria palavra está se cumprindo e diz que existe o joio e o trigo. E no próprio tempo, quem vai arrancar, quem vai tirar, colher é Jesus, não é eu, não, nem Sandro. A nossa obrigação é fazer o que Jesus nos ensina. Ler a palavra, levar ela, expandir para o mundo inteiro, para alcançar vidas. Enquanto é as pessoas verdade. tiverem de ganhar dinheiro em cima da palavra, de vender, né, elas não vão chegar a lugar nenhum. A gente tem que levar, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção. Jesus não especificou, as pessoas não. Você não leva a palavra para um homossexual, você não leva a palavra para um traficante, você não leva. Não, ele disse que veio para os doentes. Então vamos ser mais, ter mais amor no coração e fazer o do Senhor Jesus levando a palavra a toda criatura, independente da sua raça, da sua cor, da sua opção sexual, porque o próprio libertador, quem vai libertar é Jesus, não é eu nem Sandro. A gente só É tem verdade. a gente só tem um intuito aqui, é levar a palavra. Jesus vai abrindo a nossa mente, vai colocando dentro da mente da gente, ensinando, porque ele é nosso professor, e a gente vai fazendo conforme ele quer. Então, nem é por força, nem por violência. Eu não posso pegar santo, você tem que ir para a igreja, você tem que ser do meu jeito. Não, gente. Jesus vai libertar, Jesus vai transformar, e ele tira tudo que não agrada a Deus. Quem tira é ele, é Jesus, não é eu, não. Eu não É tenho nenhum verdade. poder, você não tem, não. Então, eu subi aqui para dizer a você que, graças a Deus, em 2019, Deus abriu minha visão, tive um encontro
em cima da cama com o Senhor. Eu pensei que ia partir, mas o Senhor queria me ensinar, me tirar da congregação de 18 anos, porque eu vivia o que o pastor pregava. Eu não vivia a palavra. Então, Jesus, ele tinha um propósito maior e ele queria me ensinar. Não quer não? Então venha cá. Vou lhe estacionar aqui um ano e vou te ensinar como é verdade, como é que para você levar a verdade, levar a palavra com amor e com dedicação. Não é da forma que você quer, que você está se achando assim, assim, mas eu não quero você dessa forma. Eu vou te ensinar o verdadeiro amor, né? Missionário, é Vou te ensinar verdade. a simplicidade. Aí ele marca um encontro comigo, com qualquer um aqui que ele tem um propósito, e Ah, nos ensina. deixa eu E te nos falar. ensina. Fala, Deixa Sandra. eu te falar. Eu preciso interromper você. Você me desculpa. É porque eu tenho Não, hora de encerrar a live e eu tenho que despedir ainda dos irmãos, tem algumas não, eu vou informações. descer, só subir para explicar para você, tá? Tá, Deus joia? Muito abençoe sua obrigado vida, pela continue sua levando a palavra participação. com amor. Tá, joia? Deus te abençoe, viu? Obrigado. É isso aí, amados. Achei bacana uma coisa que ela falou, né? A missionária, eu gostei, assim, que é o que nós temos falado aqui. Nós temos liberdade ainda no nosso país, né? De buscar Deus, de ler a Bíblia. E isso é muito importante, pessoal, porque, como eu sempre digo aqui, se a gente não vigiar, entendeu? Se a gente não buscar hoje, não valorizar o que nós temos, nós vamos perder. Por que que o povo de Israel ia sempre em cativeiro, mesmo depois de ter chegado à terra de Canaã? Mesmo depois de ter conquistado, porque se chegou na terra de Canaã, representa a gente quando a gente já está em Cristo, já está no processo de santificação. Mas muitas vezes você vai para o cativeiro porque você não permanece cuidando daquilo que você já alcançou, aquilo que Deus já te deu. Não é, missionário? Então, assim, se a pessoa não valoriza, e a gente, como igreja, como um todo no Brasil, se a gente não valorizar o que nós temos agora, nós vamos em cativeiro. O comunismo virá e vai dominar o Brasil e nós vamos cair na mão deles, assim como já caiu a Argentina, já caiu Venezuela, vários países. Isso não é brincadeira, pessoal. Isso é sério demais. Entendeu? Aí você vê, né? Uma das estratégias que eles usam é essa, agora, da pessoa ficar desigrejada, da pessoa ficar fora da igreja, e ainda fica aqui ainda nas redes sociais, fazendo a cabeça do povo, tirando pessoas da igreja. Essa gente já caiu, né? Foi vomitado. Quando eu falo que eles foram vomitados, por quê? Porque Jesus fala: se você não for frio ou quente, mas for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Aí a pessoa acha que ela que saiu, mas não. Ela acha na soberba dela: eu tive uma revelação especial, agora eu não frequento mais a religião. Ué, essa pessoa está julgando todo mundo que está lá dentro. A pessoa que sai condenando os pastores, sai condenando, eles estão julgando todo mundo. Aí quer dizer, antes, ô missionário, eles participavam da ceia lá na igreja, né? E a Bíblia fala assim, ó, quem come e bebe do cálice e do pão sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Aí Deus permite o que? Entra neles um espírito de luxúria, de soberba. Ele sai, mas tipo assim, ainda quer sair por cima. Aí sai falando que encontrou a revelação máxima. Que agora eles não são mais religiosos. Que agora, né, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, aquela baboseira toda. Não que a palavra seja mentira, mas eles distorcem a palavra. Colocam essas coisas fora de contexto para justificar o desvio deles. Então o desigrejado é pior do que o desviado. Porque o desviado, de repente, é uma pessoa, né? Que nunca nasceu de novo, frequentou a igreja um tempo, foi a convite de um amigo, às vezes teve até alguma experiência lá, um milagre, uma cura, uma coisa, mas depois a pessoa enjoa daquilo e vai embora. Aí a gente fala, o desviado, né? Agora, o desigrejado, não. Geralmente os desigrejados é macaco velho de igreja. Tanto que eles conhecem a Bíblia, conhecem bastante. Só que aí Deus, né, permitiu, igual fez com o Faraó, permite um espírito de loucura neles. E eles saem achando que tiveram a grande revelação, né?
Agora eles estão além, né, da religião. Ó. A igreja local, pessoal, a igreja de 4 paredes é somente um local de reuniões. Alguém já me perguntou, então eu poderia reunir nas casas? Ué, se tiver um pastor consagrado que recebeu a imposição das mãos de um ministério, não é? Reconhecido, e esse pastor se reunir numa casa com os irmãos, aí não tem problema, porque a casa vai servir de local de reuniões. Mas geralmente a casa tem as restrições, né? Ninguém quer abrir a sua própria casa toda semana para entrar um monte de gente. Então o cara vai ter que ter uma casa, geralmente com uma área, uma varanda grande, uma sala. Acaba sendo a mesma coisa de igreja, gente. Vocês estão entendendo a questão? A minha igreja lá, a primeira igreja que eu frequentei lá na minha cidade ainda, Visconde do Rio Branco, essa igreja começou na casa do pastor, na sala da casa do pastor. Não, então, Chile, culto online também é perigoso, porque eles fazem culto online meio que para tentar arrebanhar pessoas, entendeu? Arrebanhar pessoas. Eu não falo aqui em caráter de culto por isso. Eu não gosto de falar em caráter de culto, né? Não deixa de ser um culto. Quando a gente está adorando a Deus, como fizemos ontem à tarde aqui, né? Quando a gente lê a palavra, é um culto, a gente está cultuando o nosso Deus. Mas eu não falo que é culto para o povo não achar que pode sair da igreja dele e ficar aqui na internet sendo um crente platônico. A igreja. Mas o Aragão, cuidado com a definição de Spinoza, porque atrás dele tem muito espinho. Por isso que ele é um cara espinhoso. Então, problema na igreja vai acontecer, meu irmão, mas aí cabe a cada um, né? Deus vai tratar cada um conforme a sinceridade do seu coração. Então, Chile, mas eu vou te falar duas coisas sobre isso, querido. Quando veio a pandemia, que a igreja fechou as portas, eu fiquei um tempo sem ir à igreja. Por quê? Porque culto online não me satisfazia. E além do mais, né, eu fui totalmente contra a igreja fechar as portas na pandemia. Eu fui totalmente contra. Inclusive, falei, né, cheguei a falar, ó, gente, eu não sou de falar mal de pastores. Mas se na época, aqueles pastorzão grande que fica lá puxando o saco do Bolsonaro, se em vez de fazer isso, se eles tivessem batido o martelo e falado ao Bolsonaro, o negócio é o seguinte, você está com a gente? Então nós não vamos fechar a igreja. Porque esse negócio de pandemia é uma palhaçada. Não é fechando as portas que vai curar ninguém. Entendeu? Então, Sebastião, mas eu já te falei que eu vou te dar um puxão de orelha, né? Mas como você está dizendo que vai para a igreja, eu estou te dando um tempo para ver se você toma tendência. Não pode, pessoal, não pode. Sabe por quê? A santificação, não existe santificação sem convívio com outros irmãos. Um convívio de compromisso, não é convívio assim, você ir na casa da irmã Joaquina, da irmã fulana, entendeu? Não é isso não, porque aí você vai encontrar as profetadas, né? Vai encontrar gente que fica botando você contra o pastor, enchendo sua cabeça de minhoca. Gente, a Bíblia fala que quem é da luz anda na luz. Se dissermos que temos luz, mas andarmos nas trevas, não tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus não vai nos purificar. Não, mas, ô Aragão, não estou falando nesse sentido. Para mim, podia ser definição até do capeta, não interessa. Para mim, na minha opinião. Podia ser até o próprio Satanás que falasse, ó, tem que fechar as igrejas. Para mim, não funciona. Isso foi uma aberração da OMS. A OMS, ela tá a serviço do comunismo, meu irmão. Comunismo mundial, entendeu? A OMS hoje é uma instituição totalmente vendida. Ela não até porque ela surgiu. Foi a China que criou a OMS. Para que você acha que ela criou a OMS? Justamente para botar pano quente nas lenhas que eles fazem. As experiências genéticas que eles fazem que geram essas aberrações. Agora, que dia que fechar as portas das igrejas, que dia que o povo ficar sem trabalhar, resolveu o problema de pandemia?
Muito pelo contrário, muita gente adoeceu dentro de casa, por causa do medo, por causa de ficar fechado. Eu andei todos esses 2 anos de pandemia, eu e meus filhos, eu fiz questão. Eu só andava sem máscara na rua, para todo lado que eu ia. O meu filho mais novo, na época, estava com 12, 13 anos, o outro com 17. A gente saía na rua todo dia, fazia caminhada, ia eu só usava máscara dentro das lojas, porque infelizmente, né? Aí a loja é de um dono particular, eu não posso me impor lá dentro. Mas na rua eu não usei um dia sequer. E pergunta se alguém aqui em casa, pegou o tal do coronavírus. Então, aí, meu filho, então você vai me desculpar, se eu sei que está debaixo da maldição. Porque aqui em casa, meu filho, aqui em casa, minha família, inclusive o meu pai, dois alunos meus de idade, a minha mãe, eles só pegaram o coronavírus depois que eles se vacinaram, entendeu? Oi, Aparecida, bom dia. Eles só pegaram, na mesma semana que eles vacinaram, eles contraíram o vírus. Mas, assim, mudando de assunto, né, que não é o meu objetivo entrar nessa questão da política, nós temos que ver isso, pessoal. Para a gente vencer essas mentiras, né, vencer esse comunismo todo, a gente tem que voltar o nosso coração para a palavra e valorizar a igreja. Lembra que eu estou falando, vocês amanhã depois, principalmente vocês que me seguem mais de perto, se o Brasil, por exemplo, perder essas eleições aí pro comunismo, né? Vocês sabem, não vou falar nome para não trazer os carniças, né, para a live. Mas se amanhã depois o Brasil perder aí, né, seja por fraude nas urnas, seja por que motivo for, se o Brasil, né, perder para esse comunismo aí de 9 cabeças, né, 9 cabeças, nós vamos ter, aí vocês vão ver a miséria, aí vocês vão ver o que é a desgraça, aí vocês vão ver o cativeiro babilônico, né, sobre o Brasil. Por quê? Porque a igreja está brincando, está dormindo. Não teve nenhum comunista? Tá certo. Mas é isso aí, pessoal. Para ficar livre desse pessoal, tem que bloquear, não tem jeito. Então, amados, eu queria dizer o seguinte para os irmãos: eu fiz um grupo, tá, de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp tem o mesmo nome do canal aqui, tá no meu link aí da bio. Tem um link na bio aí. Despertos em Cristo. Esse grupo de WhatsApp é para quê? É para aqueles irmãos, né? Você que está seguindo com a gente, você que ama a palavra. Se você quiser se inscrever lá, para no caso, inclusive, deles me bloquearem, porque uma hora ou outra, né, eles vão derrubar. Inclusive, não deixaram eu editar o meu perfil todo, porque falou que eu tenho muita restrição de abuso das diretrizes da comunidade, né? Olha o meu abuso, eu prego a palavra de Deus, né? Então, se você não quiser perder contato, você entre nessa página, ainda hoje, né, se for possível. Você não vai ficar recebendo lá, pessoal, eu não vou ficar mandando mensagem todo dia. Vai ser aí só quando tiver alguma uma coisa, um evento importante, porque ali é só para eu ter você num contato mais pessoal meu, tá? Peço compreensão dos irmãos, o grupo não é aberto para você colocar mensagem, para não gerar confusão, justamente não ficar entupindo as pessoas de mensagem. Então, tipo assim, ali você, só para a gente ter um contato, ou quando eu resolver fazer uma live, por exemplo, como a gente já está planejando fazer uma vigília aqui um dia desse, né?
às vezes passar uma madrugada aí junto, orando, aí eu poder avisar vocês. Quer dizer, quem estiver fora desse grupo, eu vou entender que não está muito comprometido comigo. E quem estiver no grupo também, mas eu ver que não está frequentando as lives aqui, eu vou banir do grupo lá depois, se eu perceber, né? Entendeu? Então, só você que estiver interessado em seguir com a gente aqui, não quer dizer que você tem que estar aqui toda a live, né, pessoal? Eu sei disso. Mas você que ama a palavra aqui, o ministério já está, né? A gente já está desenvolvendo uma amizade, aí, um amor muito grande uns pelos outros. Então, você está convidado a entrar nesse grupo, tá? Para a gente manter o contato, porque vamos supor, se a página amanhã depois cair, eu tenho como criar uma outra e já mando para vocês o link. Aí a gente não perde, entendeu? Eu não começo do zero, né? Então eu te pediria isso aí, vou ver se eu lembro agora todas as lives durante essa semana. As pessoas que entrarem, eu vou dar esse recado rapidinho e para vocês, né? Quem quiser estar junto com a gente aí, tá bom, pessoal? E aí eu vou encerrar a nossa live nessa manhã. Já falamos bastante, né? Ouvimos aí minha irmã missionária Edné Diniz, que Deus abençoe sua vida. Desculpa, tá, irmã? Parece que eu te cortei aí, mas é porque realmente eu tinha que falar isso aqui e não posso prolongar muito a live. Eu tenho compromisso agora às 10 horas, mas fiquei muito agradecido. Inclusive, se uma hora você quiser, a gente pode combinar uma live juntos aí, alguma coisa assim, né? Pra gente trocar ideia e alguma coisa nesse sentido. A gente vê isso aí depois. E agradeço a presença dos irmãos, desde já, né? Abençoa aí, em nome de Jesus, o seu dia. Que você seja vitorioso, vitoriosa na presença de Deus, que você ame, que você não negligencie o dom de Deus que há em você, que você não deixe, né, as ciladas deste mundo afastarem você da palavra de Deus, que você tenha determinação e coragem de seguir o Senhor, porque o Senhor é Ele que vai adiante de você, endireitando os caminhos tortos, desfazendo todos os laços de Satanás. É Ele que vai adiante de você, te libertando, desculpa, eu estou bebendo muita água, te libertando do poder do pecado e da morte. Precisamos sim, pessoal, crescer no processo de santificação para que não sejamos crianças na fé, porque em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Se você ficar na superfície, você vai ficar igual o ímpio, você vai agir igual o ímpio, mesmo sendo crente. Por quê? Porque você está preso na infância espiritual, bebendo só leite. Como a missionária contou também na experiência dela, que ela ficou muitos anos, né, bebendo leite, ou seja, escutava aqui na igreja, saía falando, mas sem ter uma direção clara de Deus. E o Senhor, pessoal, como eu disse aqui já para os irmãos, né, lá em Colossenses capítulo 3, ele fala: se já morresse com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, também vós vos manifestareis com ele em glória. E essa promessa não é só para depois da morte, não, pessoal. Essa promessa é aqui na terra. Então, se você morrer para você mesmo, se você deixar o seu ego morrer, se você se consagrar ao Senhor, se você aceitar a direção do Senhor, entendeu? Se você renunciar a si mesmo, daqui a pouco o Senhor vai te honrar e vai colocar numa posição onde você vai ser instrumento nas mãos dele. Então, quer dizer, Cristo vai se manifestar através de você. Aí sim você é manifestado com ele em glória, porque aí o seu testemunho vai ser alcançado por outras pessoas. Amém, pessoal? Então é isso que eu desejo para você. À noite, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Amém, Renato? A paz, amado. Amém, obrigado. À noite, então, estaremos juntos às 19 horas, se Deus permitir, né? Para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Então, tenham todos um bom dia. Amém?
Amém.